Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Então é isso, boa tarde, gente boa, gente querida. Estamos aqui com vocês, João Pedro e eu, iniciando mais um Lola Talk aqui na nossa Lola Paluter, direto do bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. E o nosso bate-papo de hoje é sobre a importância da visitação na comunidade. E logo mais nós vamos conversar com o pastor Geraldo Graff, então fique ligadinho. Você também pode ficar atento, porque é um assunto muito importante e você pode fazer perguntas também. É daqui a pouquinho e vamos nessa. Boa tarde, João, tudo bem? Boa tarde, Elfi, tudo muito bem. Boa tarde você, ouvinte aqui da Lola Paluter. Seja bem-vindo a mais um Lola Talk nesta quinta-feira. Vamos começar ouvindo a canção do cuidado, daqui a pouco a gente está de volta. Eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Então, a gente fica feliz de poder estar
de novo ao vivo, depois de alguns programas intercalados ao vivo e gravado, né, João? A gente está aqui ao vivo de novo. Um abraço para quem nos ouve, para os ouvintes e as ouvintes, tanto aqui de Pires, dos Pires, como da nossa cidade, que a gente sabe que também as nossas comunidades irmãs, vizinhas nos ouvem, também as pessoas de vários lugares também, não só do Sínodo aqui, mas também para as quais a gente partilha o link, estão sempre também nos acompanhando, vai aquele abraço, o pessoal de Ribeirão Preto que também nos acompanha. E é isso, uma tarde gostosa hoje, depois de dias muito quentes, escaldantes, hoje nós temos uma temperatura um pouquinho mais agradável. E aí, o nosso espaço também está bem agradável, né, João? Igreja pintada para os 150 anos. Tudo renovado. Isso, tudo revitalizado. Gramas também foram colocadas nessa manhã. Então, o nosso espaço está bem bonito. E tudo também flui dessa maneira diante da bênção de Deus e também do que estão de Deus e também do que estão de Deus e também. Os Legal, amigos estão né? sempre por lá também. Isso é bacana, quando os amigos vão também ao nosso encontro, né? Nos faz uma visita. Quem não gosta de ser visitado? E o tema de hoje é sobre visitação nas comunidades, mas antes de conversar com o pastor Geraldo, ele que já é conhecido aqui também nosso, né? Ele foi pastor sinodal, então muitas pessoas lembram dele, sabem quem ele é. Então isso também, agora os nossos ouvintes e ouvintes podem também ficar atentos para fazer algumas perguntas também através do WhatsApp. Não é isso, João? Exatamente, você pode estar fazendo sua pergunta, enviando seu comentário através do nosso WhatsApp, também através do nosso Instagram, siga-nos por lá, Lolapaluter. Você pode estar enviando sugestões de tema ou de pessoas para que nós possamos entrevistar. Lembrando sempre do nosso site www.lolapaluter.com.br. Também baixe o nosso aplicativo para Android, Lolapaluter. Então, anota aí o nosso WhatsApp, 19997637888. E é isso. Então, fique ligadinho, que é um assunto, um tema muito importante que também nós sempre temos curiosidade e também gostamos desse tema. E muitas vezes temos dúvidas a respeito. Como visitar? Tem o modelo, não tem, mas a gente já vai ver isso com o pastor Geraldo e falando um pouquinho sobre ele. Então, ele é bem conhecido de nossas comunidades aqui no Sino do Sudeste. Um pouquinho sobre ele, pastor Geraldo já é pastor emérito, ele então reside em São José do Rio Preto. Ele é formado em teologia pela Este. Assim, teve a sua formatura em junho de 1977, também formado em letras, língua portuguesa, pela FAFIC de Colatina, no Espírito Santo, em dezembro de 1998 e também de 1977 a 2008, trabalhou em 4 paróquias no Espírito Santo. De 2008 a 2014, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 2015 a 2019, pastor sinodal no Sino do Sudeste. Emérito desde 2019, também foi coordenador da... Nossa, vamos ver se eu consigo aqui. GCapixaba, isso? GCapixaba, isso aí, consegui. 1979 a 1985. Então, também foi pastor distrital durante vários períodos, vice-pastor sinodal e também aqui no Sino do Sudeste. Ele foi professor de língua latina e língua alemã na FUNCAB, em Colatina, no Espírito Santo, de 99 a 2008. E também fez o estudo autoprogramado. Agora, depois o pastor tem que me corrigir o nome da cidade aqui, é Bertel Bierfeld. Se não for isso, ele vai explicar depois. O meu alemão não está tão bom assim. Então, na Alemanha, na área de acompanhamento pastoral à pessoa com depressão. Isso foi em 2000, nos anos 2000. E ele vai falar um pouquinho mais dele também, vai nos trazer o assunto agora. E nós queremos receber com muita alegria o pastor Geraldo Graff, bem-vindo a Lolapaluter, ao nosso programa Lola Talk. Boa tarde. Boa tarde, pastora Elfi. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Lolapaluter. Boa tarde, comunidade Pires, né, e de todas as demais que nos acompanham hoje à tarde.
Fui convidado para falar com vocês e o assunto então escolhido é sobre a visitação comunitária, a, a tarefa, né, a missão que a comunidade assume de visitar os seus membros, os membros ativos, os membros que não conseguem participar, os afastados, mas também, né, pensar naqueles novos que chegam à comunidade ou que potencialmente podem participar da vida comunitária, né, da importância disso. Eu acho, né, sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje à tarde. Tá? Exatamente. E a gente sempre pensa, né, nessa questão de visita, todo mundo gosta, mas dentro dessa área da visita comunitária é um pouquinho diferente, né, pastor? Sim. É, é que a visita comunitária não é uma visita qualquer, né? Dizer assim, hoje eu vou visitar lá meu vizinho, ou vou visitar meu parente, o meu amigo. E lá a gente vai, faz um churrasquinho junto, ou pesca junto lá no tanque dos peixes, vai comer laranja, né, no pomar e joga a conversa fora. Não, a visita comunitária ela tem objetivo. E, para tanto, a gente precisa se preparar muito bem, né, através de formação, né, formar um grupo de visitadores na comunidade, precisam receber toda uma preparação para isso, para que também uma visita dessa tenha seu resultado bem claro, né, que a gente quer justamente juntar a comunidade. É isso, né? E o pastor citou antes, né, os grupos ali, os diversos grupos a serem visitados, né, que sempre são desafios também. Para quem é membro afastado, para quem é membro novo, pessoas enlutadas, pessoas enfermas. E também eu gosto sempre de olhar, né, na direção também de visita a jovens e crianças, né, que a gente talvez não se ocupe tanto, né, mas também fica, aí a gente pode ficar pensando, né, nessa visita também, né, para crianças, para a juventude também. São, né, algumas ideias assim que a gente vem vendo também desse movimento dentro da SLB, né? Exatamente, é justamente por isso que eu falo da importância de uma preparação, Exatamente. porque cada visita é uma visita, né? Para si, não dá para comparar uma visita com outra, porque o público é diferente, tá? Tanto em questão de idade, quanto em formação, situação, emoção, né? Dificuldades. Então, cada caso é um caso, e a preparação justamente ajuda ao grupo visitador enfrentar isso, né? Saber o que fazer numa hora dessa, né? Para não ser uma coisa frustrante e, em vez de contribuir, começa a prejudicar, inclusive. Mas o que eu gostaria também de colocar inicialmente é que, quando a gente fala em visita, a gente jamais deve desvincular isso da comunidade em si, né? É uma tarefa comunitária. E essa tarefa de visitação, ela também perpassa pelo próprio culto, pelo próprio encontro, né? Seja culto, seja estudo bíblico, todo encontro que acontece na comunidade. Então, por exemplo, a acolhida na igreja, no culto, seja lá em que espaço for, se ela também não for bem feita, a própria visita também é frustrada, porque a pessoa ela vai, né, receber um convite Sim, sim. e não vai ser bem acolhida. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um deles aconteceu alguns anos atrás, uma família da comunidade na qual eu pastoreava fez uma viagem, não foi de mudança, foi a passeio mesmo. E durante a viagem, parou numa cidadezinha e viu que lá tinha uma igreja, né, um templo da nossa igreja lá. E era um domingo, e o sino batendo. Então pensamos, vamos participar desse culto, já que estamos na estrada, né, conhecer. E faltava ainda 1 hora para o culto começar. Aquela batida de sino 1 hora antes para chamar os fiéis. E a família, então, encostou o carro, chegou lá no pátio da igreja, aquele monte de gente do lado de fora da igreja, batendo papo.
E a família observou que ninguém perguntou para eles quem eles eram. Olhava assim de longe, quando você olha para alguém estranho, assim como quisesse dizer, o que esse pessoal está querendo fazer aqui, Sim, né? sim, O que eles sim. perderam aqui? Assim a família se sentiu. Eram 5 pessoas que estavam ali. Aí o pastor apareceu, mas na hora de começar o culto, aí ele apareceu de algum lugar, eu acho que a casa dele era um pouco afastada do templo, já de estar lá, já foi correndo para dentro da igreja, acho que nem viu que tinha visita. Aí o pessoal entrou, sentou lá em algum lugar nos fundos, onde achou um lugar para sentar. O culto inteiro, ninguém perguntou se tinha visita. O culto inteiro, ninguém abordou eles dizendo assim, quem são vocês, né? Que bom que vocês estão aqui. Terminou o culto, o pastor saiu pela sacristia, pelos fundos, acho que tinha outro culto, tinha que sair correndo, e eles embarcaram no carro e foram embora. E quando eles voltaram lá para nossa paróquia, eles falaram assim, nunca mais nós vamos botar os pés naquela igreja. Apesar que somos da mesma igreja, mas lá a gente não bota os pés mais. Exemplo número 1. Então, veja bem como é que é importante esse enxergar as pessoas, né? Enxergar as pessoas, tanto ali no pátio da igreja, no culto, ou depois, né, enxergar no sentido também de visitação. Jesus fez isso o tempo todo no Evangelho. Jesus sempre viu as pessoas, né? Enxerga, dá atenção para, interrompe o que faz para dar atenção para a pessoa. Isso aí é um aspecto fundamental. O segundo exemplo aconteceu anteontem, por coincidência, né? Eu recebi um WhatsApp de um casal que mora em Porto Alegre. 10 anos atrás, em 2013, eles apareceram num culto em Belo Horizonte. Casal jovem, assim meio perdidos, estavam chegando a Belo Horizonte, não eram luteranos, né? E por acaso passaram na frente da igreja lá, não sei por que carga d'água, resolveram parar, era um domingo, e entraram, né? E participaram do nosso culto. E a nossa comunidade de Belo Horizonte, né? Diga-se de passagem, sempre acolheu muito bem. Acolheu muito bem. Tá? E eles se sentiram tão bem acolhidos, e os 2 anos que ficaram lá com a gente, depois mudaram para o sul. Agora, 10 anos depois, anteontem, eu recebo um WhatsApp dizendo, olha, nós estamos numa comunidade em Porto Alegre, da ESLB, cantamos no coro, participamos do grupo de teatro, o esposo está no presbitério, né? Bem envolvido já. E nos sentimos muito bem na comunidade, e graças à boa acolhida, e o enxergar, o ver a gente, dar atenção para a gente, 10 anos atrás, né, a gente permaneceu na igreja. Tá? Então, são aspectos, parece pouca coisa, mas são fundamentais para que a gente possa entender que a visitação e a acolhida de mãos dadas, né, são aspectos importantes, eu diria, missão importante na edificação de uma comunidade. E eu uso muito a expressão tecer a rede da comunidade, como se fosse uma rede, essas redes de pescar, né? Sim, sim. Jesus também usou muito, né, essa expressão, até vou ler o texto bíblico daqui a pouco, né, sobre isso. Não, e essa questão da acolhida, ela é importante, ela apareceu também no nosso fórum de missão, agora que nós tivemos em junho, a acolhida, então ela apareceu assim de modo muito surpreendente, né? Que a gente acha que a gente acolhe bem. E quando vai se dar conta, a gente não consegue fazer essa acolhida de forma... não sei se existe uma forma correta, mas de forma mais sensível e comprometida, né? Esse exemplo que você trouxe, os 2 exemplos são importantes para a gente. Porque às vezes a gente acha que acolhe, que dizer um bom dia na porta lá, né? Ou na chegada ou na saída, é uma acolhida, né? E às vezes a acolhida, ela exige um pouquinho mais, né? No caso, pergunta, né, o nome, entra em contato, pega o número de contato, né? Então, também tenta acompanhar aquela pessoa que vem procurando, né, a comunidade. Então, faz alguns domingos,
que uma moça chegou aqui, né? Então ela entrou já mais depois do culto. A gente fez a acolhida, perguntou se tinham visitantes, porém ela não levantou, não vi ela levantar. Não sei se talvez ela ficou um pouco encabulada. E na saída ela veio, me abraçou e disse: nossa, que culto bonito, né? Elogiou a comunidade e tal, o louvor. E aí ela pegou o celular e me perguntou: você conhece essa pessoa? Aí eu disse: não conheço não. Ah, porque a gente marcou de se encontrar aqui, de participar do culto aqui. Ele falou que era a igreja luterana. Aí eu disse: bom, temos duas, né? Temos a de Confissão, que é onde você está, e a IELB, que fica do outro lado. Então ela, muito constrangida, ela disse: então eu errei de igreja. Ela assim, né? Mas será que o culto lá ainda está acontecendo? Eu disse: olha, lá o culto começa mais cedo, provavelmente já terminou faz um bom tempo, né? Mas mesmo assim ela disse: nossa, eu gostei muito do culto de vocês, da acolhida de vocês, né? E eu posso voltar de novo? Aí eu convido essa pessoa que me convidou para ir lá, para vir aqui. Então isso me chamou a atenção, né? Que mesmo ela vendo que ela não estava, né, na igreja que havia sido proposto, ela ficou até o final, né? E conversou com a gente. Sim. Então, né? A gente colocando essas coisas, né? Como é importante o trabalho, né, eu diria até um ministério, né? Exatamente. De visitação e de acolhida na comunidade, tá? E muitas vezes acontece que isso não está muito consciente na comunidade como um todo, e aí se acha que isso é só tarefa do ministro, da ministra, né? Ministro e ministra, isso já é normal, isso faz parte do seu ministério de visitar os membros. Eu sempre visitei muito, sou conhecido como um visitador de membros, né? Mas não é só o ministro, só o pastor ou a pastora que devem visitar. E sim é uma tarefa que deve ser carregada por todos os membros da comunidade, né? Faz parte daquilo que a gente chama de sacerdócio geral, tá? Conforme 1 Pedro 2, né? E também em 1 Pedro 4, quando fala dos dons que devem ser colocados em prática na comunidade. Eu falei há pouco de uma rede, né? Uma rede não é só um pedacinho de fio, né? Uma rede é uma extensão grande, quer dizer, é um símbolo para a comunidade como um todo, tá? E aí eu queria colocar um exemplo também para pensar um pouco, né? O ouvinte também a pensar junto sobre realmente o sentido da visitação, né? E dessa construção dessa rede de comunhão com Deus e, né, também entre os membros da comunidade, né? Que isso precisa ser construído e mantido. A gente pode falar de laços e de nós, né? A diferença e a semelhança entre um nó e um laço. E nós. Né? Ambos amarram coisas, não é isso? Né? O nó, ele tem um lado bom, porque uma vez feito, né, ele segura bem, né? Não desmancha muito fácil, não, tá? Pensa bem num nó, numa sacola de plástico de supermercado, né? Ah, sim. Quando chegar em casa, quer abrir aquele Dificílimo. negócio, só pegando a faca e cortando. É Não tem verdade. jeito de abrir rápido, né? Então, ele tem o lado bom, no sentido de realmente de manter unido, né, aquilo que foi amarrado, mas também o nó pode ter um lado negativo de fazer com que a pessoa se sinta presa, amarrada, sufocada, eu acho que é essa palavra, né? Ele simboliza muito isso. Eu pego sempre o exemplo do passarinho, né? Aquele passarinho manso na mão da pessoa. Um passarinho manso, ele se aninha dentro da mão da pessoa e se sente bem ali. Mas no momento em que você começa a apertar, né? Ele se sente sufocado
e vai fazer toda a força para se libertar. Seja o passarinho, o gato com as crianças, né? Faz isso também, né? O gato gosta de se aninhar no colo de uma criança, mas se a criança apertar, Sim, aí né, já, o já gato complica. reage, né? E vai tentar sair. Então tem esses dois lados, né? Já o laço ele também amarra, ele também une partes, mas ele tem esse símbolo de liberdade, porque o laço ele não prende, ele não sufoca, né? Você pode abrir a qualquer momento, tá? Por exemplo, a gente nunca vai falar em nós de amizade, em nós de matrimônio, né? A gente vai sempre falar em laços de amizade, em laços de matrimônio e assim por diante, justamente porque simboliza com isso algo prazeroso, né? Algo espontâneo, né? Algo que dá uma sensação de liberdade. Eu participo porque eu gosto, né? Participo porque eu quero. Exato. Então, esse duplo significado também vale para a construção de relacionamentos, né? Para a construção, né? Para tecer uma rede de comunidade. Isso é muito importante. Na sensação de laço, as pessoas vão se sentir muito bem, vão permanecer unidas, né? Vão estar ali porque gostam. Tá? Isso que você falou da visita lá, né? Desses dias ali, né? Gostou, né? Não se sentiu amarrada, obrigada. Já na sensação de nó, né? O nó pode ter essa reação de ruptura, de rompimento, porque a gente se sente preso e aí vai fazer toda a força para estar fora disso. Então, o laço representa muito bem aquilo que nós queremos amarrar, ligar na comunidade. Né? Sentir-se unido de forma livre, espontânea, sadia, né? Através de uma fé bonita e que atrai as pessoas. Né? Então, acho que o laço ele simboliza muito bem aquilo que a gente quer como comunidade e que deve, assim, simbolizar o trabalho de visitação na comunidade. É isso, né? E aí também, né? Nós conversamos muito no Fórum de Missão, que aconteceu em Campinas, sobre essa questão da acolhida. Realmente a gente acolhe? Como é essa nossa acolhida? É um bom dia? É o entregar da Bíblia, do inário? Ou a gente acolhe e já capta o contato, inclui num grupo da comunidade, de estudo bíblico, das mulheres, ou enfim, né? Ou a gente já inclui, já dá tarefas, já aperta demais, né? Então, às vezes, na ânsia, né, de fazer missão, a gente comete algumas gafes, né? Que acaba ou criando nó, né? Ou criando esse laço. Uhum. Eu trabalhei muito em Belo Horizonte, porque, né, como eu falei, Belo Horizonte tem uma comunidade muito acolhedora. Eles tinham um trabalho de acolhida, uma equipe de acolhida muito boa, tá? Que já uma hora antes do culto estava lá e, né, eles depois ainda ajudavam a fechar a igreja, né, bem depois, no final do culto, depois de todo o cafezinho e toda uma conversa. E eles trabalhavam muito ali, tá? Eles eram, assim, um apoio integral. Na hora de começar o culto, eu sabia também todas as visitas, nomes, de onde que vinha, tudo isso. Olha Já que tinha legal. mãos, né? Que a equipe de acolhida já passava isso tudo para colocar também nas orações e, né, uma acolhida oficial no culto dessas pessoas. Mas uma coisa que eles faziam lá e que a gente acentuava muito, que faz parte da acolhida para quem é novato, para quem está chegando, é o apadrinhamento. Assim como existe padrinhos e madrinhas, né, no batismo, para acolher a pessoa recém-batizada na vida comunitária e acompanhar no crescimento da fé, né, e na estruturação da vida, assim também é bom ter um apadrinhamento Exato. para quem chega na comunidade.
Porque né, aí que adultos. começa, né, também a questão Então, da são as visita, coisas né? mais básicas da Uhum, comunidade. Como é que funciona essa uhum, comunidade? O que que ela tem tudo, né? Mas como Belo Horizonte, eu sempre cito lá, porque lá acontecia isso muito bem, é uma cidade muito grande, a metrópole tem mais de 5 milhões de habitantes, então essas pessoas que chegaram recentes, muitas vezes migrantes, totalmente perdidas na cidade no início, né? Então, o apadrinhamento não é só para a hora do culto ali, ou para algum grupo de comunidade, mas uhum. sim no dia a dia, né? Então, as pessoas trocam telefone, hoje em dia, então, o WhatsApp, né? Sim, Elas, elas, elas se integram por uma comunicação, e aí alguém da comunidade que conhece muito bem a vida, né? A dinâmica da cidade, acompanha essas pessoas no início ali, né? Para uma série de coisas, seja hospital, seja sim, sim. cartório, seja, Uhum. né? Para que essas pessoas consigam se achar também na cidade. E quando tem uma comunidade por trás disso que ajuda também, né? Isso também faz parte Com dessa certeza. dinâmica da visitação. Essas pessoas dizem assim: aqui eu me sinto em casa, aqui eu estou em casa, né? Sim, sim. E eu sempre digo, né, a acolhida ela é porta de entrada para visitas, né, e também para que as nossas comunidades também recebam novos membros. Uhum. Pois bem, eu tenho aqui um texto bíblico que eu queria Sim, citar para os ouvintes, tá? E provavelmente não estão com a Bíblia assim perto, eu vou tomar licença de fazer a leitura então rapidamente, que é um texto que eu considero assim fundamental para todo esse assunto, né, de visitação. De Marcos capítulo 1, os versículos 16 até 20. Marcos 1, né, Evangelho de Marcos 1, 16 a 20. Lá diz assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Eram Simão e seu irmão André. Estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. E um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Então aqui nós temos assim uma coisa muito interessante, né? Esses primeiros discípulos de Jesus, eles eram pescadores. E eu falei já no início, né, que o trabalho de visitação é tecer a rede da comunidade, é amarrar, né, com bons laços, é, a comunhão das pessoas com Deus e das pessoas entre si, formando assim a comunidade unida, tá? Então, esses primeiros discípulos de Jesus, eles eram pescadores e eles tinham habilidade para tecer redes, né? Uns estavam pescando no barco e os outros estavam consertando as redes que haviam se rompido, tá? Então, é bem simbólico isso que está aqui no sim. texto. E Jesus observou isso muito bem e relacionou isso com a missão, diz assim: esses aí vão servir para a finalidade que eu quero, né, para os meus discípulos, meus apóstolos, tá? Ou seja, reatar fios rompidos, né? Pescar, entre aspas, né, pessoas para uma nova realidade. Por isso, então, Jesus disse para eles: venham comigo e eu farei de vocês pescadores de pessoas. Então, essa era a missão de Jesus: reatar fios rompidos, promover a reconciliação das pessoas com Deus, e essas pessoas reconciliadas com Deus, elas também, né, acabam se unindo e formando uma grande rede chamada comunidade, tá? E Jesus não se limitou apenas aos 12 discípulos, não fez apenas um grupinho, né? Mas ele foi caminho afora e, como eu já falei inicialmente, ele enxergou, ele viu. Você pode ler o Evangelho, querido ouvinte,
você vai sempre aparecer, vai sempre descobrir esse verbo ver. Jesus viu. Jesus viu o doente, Jesus viu a pessoa cega, Jesus viu aquela mulher encurvada, Jesus vê as pessoas que, né, estão à beira do caminho afora. Ele vê, ele enxerga, não só é um enxergar com os olhos, mas é um enxergar com o coração, com atenção. Tá? E daí a Ele vê gente tem o grande impulso também, né, desse olhar de mais Jesus, diferentes né? situações de sofrimento, de exclusão, de preconceito, de condenação, né? E ele reata esses laços com Deus e entre as pessoas, tá? Então, por isso que aparece tanto na Bíblia, né? Jesus conversando com publicanos, pecadores, leprosos, mulheres, estrangeiros, crianças, que naquela época eram pessoas totalmente excluídas, pessoas que estavam fora, não tinham comunhão, tá? Sim, sim. E Jesus, então, reata, né? Deixa bem claro que Deus ama essas pessoas, né? Elas podem estar excluídas na sociedade, mas não são excluídas de Deus, e com isso cria uma nova possibilidade, né, de comunhão dessas pessoas também entre si e com Deus, tá? Então, isso é muito bonito no Evangelho, tá? Então, ao enxergar a habilidade daqueles 4 discípulos, né, na pescaria, Jesus diz: para esse tipo de trabalho vocês servem muito bem, porque vocês sabem atar laços, né, consertar redes. Teve um olhar bem atencioso, né? Bem atento para a escolha desses discípulos, né? Sim. E se a gente olha esse texto agora por essa linha, é bem interessante, né? A gente descobre, exatamente. a gente tem um outro olhar sobre o texto e sobre a mensagem de Jesus. Isso. E aí a gente ligar com todo o ministério de Jesus e como Jesus agia, né, em relação às pessoas, e esses discípulos acompanhando ele, né? Eles também não Isso. foram assim jogados de qualquer forma, né, para fazer esse trabalho, mas eles tiveram uma preparação, e isso também na comunidade é importante, a gente se preparar para poder fazer uma visita que traga os resultados esperados, né? Pois bem, falando em comunidade, né? Nossas comunidades, eu acho que não é só a nossa igreja, todas as comunidades é assim, né? Falou em igreja, toda comunidade tem um assim chamado cerne de membros, aquele cerne, aquele pessoal que sempre está junto, né? Que se encontram sempre, seja no culto, seja no estudo bíblico, né? Seja nos grupos de comunidade, seja em atividades diversas que a comunidade realiza, e essas pessoas compartilham a sua fé entre si, né? Compartilham com aquelas pessoas que elas conhecem bem, com as quais têm amizade, ou com as quais eles têm laços afetivos, né? E aí se visitam uns aos outros e ajudam uns aos outros onde precisa. Logo no início você perguntou para o João, né? Você gosta de visita? E ele falou sim, né? Gosto de visitar, receber visita e gosto de visitar, né? Ele falou isso, tá? Então, ali a gente fala de um cerne de comunidade, tá? E é muito importante esse tipo de visita acontecer. Mas ela não pode se limitar a isso, porque existem mais membros da comunidade, que são as pessoas doentes, né? As pessoas idosas, que não conseguem se locomover, pessoas que vivem sozinhas, que não recebem quase visita de ninguém, né? Quase que esquecidas muitas vezes. Aí pessoas que têm diversos problemas pessoais ou de relacionamento, né? A pessoa desempregada, e às vezes está com vergonha de vir ao culto, porque, né, está sem dinheiro para contribuir, acha que todo mundo vai reparar e começa a se afastar, né? Tem as pessoas que são migrantes, ou seja, pessoas que chegaram no lugar e não se acharam ainda, tá? Ou às vezes até não tem igreja nenhuma, tá? Então, são muitas situações de pessoas que não fazem parte de um núcleo, de um cerne de comunidade. E pensando muito nessas pessoas, a comunidade que é organizada precisa se preparar para ir
ao encontro dessas pessoas. Não só enxergar com os olhos e dizer assim, que bom que você está aí, Sim. mas enxergar com o coração. E isso necessita uma boa preparação, assim como também os discípulos de Jesus foram bem preparados por ele. Aí alguém vai dizer, mas eu não sirvo para isso, né? Eu não sirvo para visitação. Os discípulos de Jesus, se você olhar, um era menos preparado que o outro, Exatamente. né? Cada um tinha seu defeito, sua imperfeição. Eu conheci uma senhora numa comunidade analfabeta. Ela não, né? Nem o nome ela não sabia assinar. Tá? Mas era a minha melhor visitadora. E ela não precisava de ser chamada ou dizer assim, você vai lá visitar. Ela, sabendo de alguém que estivesse doente, de alguém que tivesse assim um problema depressivo ou com uma dificuldade, ela era a primeira a chegar lá. Ela tirava tempo, né? Era no interior, naturalmente, né? Ela era dona do seu tempo de serviço, não era empregada, né? Então ela tinha essa liberdade de poder visitar. Mas ela fazia isso assim com uma capacidade muito grande. E ela tinha esse dom, eu diria assim, talvez até despertado pela experiência de visitar muito, de saber ouvir a pessoa. Isso também é um problema nosso. Exato, eu ia A gente tocar nesse assunto. a gente chega numa visita achando que a gente é dono da verdade, Precisa né? falar, né? Despeja tudo em cima da pessoa e não deixa ela abrir o coração, né? Então, nós vamos enxergar com o coração, mas também temos que ouvir com o coração. Né? Isso é fundamental na visita. Não estou dizendo para chegar lá e ficar mudo o tempo todo, né? Sim, sim. Abrindo Mas aspas para uma brincadeira, né? Deus a nos deu pessoa 2 ouvidos e uma boca, né? deixar a pessoa despejar o que ela está sentindo, né? Isso é Exato, fundamental. exato. Porque em determinado momento a pessoa, ela parece que ela nos enxerga assim, né? Na visita pastoral, porque eu sempre me ponho de uma maneira de ouvinte, né? Eu vou lá, faço a visita, né? Mas eu fico na postura de ouvinte, então a pessoa demora um pouquinho para... Porque ela pensa que eu fui lá para falar, né? Sim. Então, quando na verdade eu vou para ouvir, mais para ouvir, né? Então, às vezes a pessoa acha, nossa, a pastora fala tão pouquinho, tá tão quietinha, né? Mas é que a gente também vai nessa postura de ouvir, né? Porque se for Mas para fazer essa eu já questão, tive a né? experiência contrária também. Experiência contrária de chegar lá e a pessoa realmente precisando desabafar, falou, né? Eu quase tinha que apontar o dedo para pedir a Sim, palavra. a hora Você que não ela tem favor. respirava, um tempo para falar. No fim, ela diz assim: pastor, os seus conselhos foram excelentes para mim, me ajudaram muito. Eu quase não falei nada, mas porque ela tinha que desabafar, né? Sim, sim. Desabafar. E Aí tem pessoas tem realmente que umas técnicas necessitam, também, né? por exemplo, se alguém chegar para você e falar assim, eu estou doente, né? Então, se você perguntar de volta, você está doente? Isso a gente chama que é a pergunta papagaio. Você só Sim. repete o que a pessoa falou, né? Isso não é bom. Ou a outra, a pessoa diz, eu estou doente. Aí você diz assim, por que você está doente? Aí parece que é o delegado que está interrogando ali o preso, né? Ou ainda outra, né? A pessoa fala que está doente e a pessoa diz, não, mas isso não é nada, porque eu já tive isso e Vai aquilo, falar né? de si, O meu né? caso foi pior. Então, a estratégia melhor numa situação dessa, só dando isso como exemplo, né? Se a pessoa diz, eu estou doente, aí diz assim, puxa, né? Isso deve doer muito em você, né? Com certeza. Então, você com isso abre a possibilidade para a pessoa continuar expondo o que ela está sentindo. Ela não vai se sentir questionada, nem interrompida, né? E nem assim interrogada, né? Isso. Mas ela vai poder continuar. Então, justamente o treinamento de visitação é para isso, né? Preparar as pessoas para saber como chegar numa visita. Cada visita é uma visita à parte, né? Cada situação é uma situação. Tá? Só para ilustrar um pouco, eu ainda era estudante de teologia, fui, né, uma vez ajudar numa paróquia e o membro que eu fui visitar estava brigado com o pastor e eu não sabia, né?
Quando eu cheguei na porta, ele descobriu que era da parte da igreja que estava vindo a visita, ele me recebeu com a espingarda na mão. Nossa. Então, João, aqui não tem perigo disso não, né? cada visita é uma visita, né? Então, Só com claro, enxada. naturalmente, na época eu, né, eu não sabia se eu corria ou se eu corria, né? Sim, sim, sim. Eu fui recepcionada numa visita pastoral que eu fui fazer uma senhora no sul do Rio Grande do Sul, e ela tinha passado por uma situação de roubo na casa dela. Então ela recebia todo mundo com uma espingarda, né? O dia que eu fui lá, ela olhou assim da porta, ela estava assim, né, com a arma, dá para ver a arma assim. Eu disse: "Não, calma, eu sou a pastora, eu vim fazer uma visita, não vim pedir nada, não vim exigir nada, eu só vim sentar com você e orar, né?" Mas assim, também foi uma situação inusitada, ela passou por um trauma, né? Sim, Então, sim, mas... aquele dia eu fui lá para ouvi-la a respeito desse trauma, né? Esse exemplo que eu dei também, a pessoa estava com uma raiva muito Sim, sim. grande e reprimida, e, claro, eu consegui conversar com ele, só não entrei na casa, ele me atendeu ali na varanda e ali ficamos, né? Mas pelo É, menos ele a gente deitou também a espingarda do lado e a gente conseguiu concluir a conversa, mas muito complicado. Então, cada situação é uma situação. Cada Também situação é uma estou falando de situação, situações extremas, né? E a gente precisa sempre também respeitá-las. Como assim, tem pessoas que também não querem receber visitas, né? E isso também a gente precisa levar em consideração, né? Um outro aspecto, eu estou já olhando para Sim, a pelo hora, horário. né? João, Corre temos demais. perguntas, não? O pessoal está quietinho também, só ouvindo hoje? Não. Então, mais um aspecto só que eu vou colocar, talvez ainda tenha pergunta depois. Nos últimos tempos, e especialmente agora nesse tempo da pandemia, muitas pessoas que já não tinham um contato muito forte com aquilo que a gente chama de concerne da comunidade, Sim, sim. aquela comunidade que se reúne sempre, por causa dessas mudanças muito bruscas na sociedade e também agora a pandemia, parece que tem uma dificuldade de retornar, de voltar para a vida da comunidade. Ressocializar, né? Digamos assim. Ou estar junto, É. ou estar aí um para o outro nesse mundo que é muito individualista, cada um para si, tá? Isso já não é mais a regra. Então, a comunidade tem assim uma responsabilidade redobrada, né? De visitar realmente seus membros e, né, membros afastados ou outras situações no entorno onde vive, né? Para perceber, né, o que está acontecendo, o que passa, o que toca o coração das pessoas, né? Isso. De Em que algumas maneira visitas eu chegar constatei e isso, atrair de sim. novo para a vida comunitária, né? Fazer que o evangelho toque, né? Faça arder o coração de novo das pessoas. Sim. Né? E aí a gente precisa de uma mensagem concreta que fale para dentro da situação de cada pessoa. E aí ouvir a pessoa é tanto mais importante. É verdade. Foi isso que Jesus fez, né? Jesus era totalmente alcançável, né, de todas as maneiras, né? Você podia chegar, conversar, ele também percebia as pessoas ao seu redor, né? E ele inspira. A gente precisa ter também o nosso olhar voltado para a prática de Jesus, né? Para o ser sensível, né? Sentir compaixão, estar atento. Então, nós, enquanto comunidade, a gente tem um grande desafio. Se for olhar para a pessoa de Jesus, a gente pensa, nossa, a gente não consegue. Jamais vamos conseguir, né? Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Que também não achava que não conseguia, né? Então, ele está sempre presente, ele está sempre junto, isso nos fortalece. Mas deixa eu só falar uma coisa ainda. Nós conversamos muito sobre a essência da visitação, né? Agora, de como fazer a visita. Exatamente, o que os ouvintes estão esperando agora. Isso vocês aí na comunidade, né, podem fazer através de seminário, né, de curso, tá? Eu mesmo, se vocês um dia quiserem me convidar para ir lá, olha aí, ó, me convidando, né, que eu tenho alguns materiais bons, muito bom, que trabalham exatamente esses aspectos, né? Coisa que a gente tem que observar na hora que faz uma visita. Exatamente. Aqui a UASE como abraçou um feedback projeto, disso né? na comunidade, né? Isso, aqui a UASE iniciou um projeto de visitação, Isso, de duas em duas, visitando algumas senhoras já que não participam mais, né, dos encontros da UASE, pessoas idosas, enfermas, sozinhas. Então seria uma boa mesmo. Vamos pensar aí as mulheres que estão nos ouvindo aí,
poderia ser muito bom trazê-lo aqui para que você possa falar um pouquinho mais, fazer esse momento de formação com a gente. Exato. Então, pastor Geraldo, agora uma motivação para a comunidade, agora finalizando a sua palavra, como estímulo para as pessoas que nos ouvem nesse momento, para os membros, a respeito da visita. Uhum. Pois é, eu gostaria de saudar, de dizer, né? Com a palavra bíblica, lá de 1 Pedro, capítulo 5, né? Quando o apóstolo Pedro diz assim, né? Eu aconselho que vocês cuidem bem do rebanho de Deus, que Deus lhes deu, e façam isso de boa vontade, né? Tá? Não procurem dominar aqueles que foram entregues aos seus cuidados, mas sejam um exemplo, né? E façam isso com o verdadeiro desejo de servir. Tá? Depois ainda faz uma promessa, né? Quando o grande pastor aparecer, vocês vão receber a coroa gloriosa que nunca perde seu brilho. Então, é um trabalho conjunto, né? Um trabalho comunitário, como eu falei. Todo mundo pega junto, né? A rede somos todos nós, a comunidade, tá? E cuidamos uns dos outros, porque sabemos que Deus cuida de nós, tá? Deus nos acolhe, e por isso também queremos acolher uns aos outros, tá? E essa é uma comunidade viva, então, né? Uma comunidade que expressa a sua fé, que cuida, né? Que reata os laços rompidos, né? Que amarra bem, no sentido de amarrar com laço, né? Essas relações humanas, pessoas que cuidam uma das outras, que enxergam, que veem, né? Não só com os olhos, mas que enxergam, que veem, que entendem, que ouvem com o coração. É isso que eu queria acentuar, isso nesse trabalho de visitação comunitária. Muito obrigada, pastor Geraldo, pela presença, também pelo seu tempo na agenda. E vamos conversando, sim, sobre essa possibilidade de formação aqui conosco. A gente entra em contato aqui. As mulheres, ok. com certeza, vão gostar muito. E também a gente precisa sempre estar buscando essa orientação, né? Porque tem-se, sim, um jeito, né, para se fazer as visitas. Então, tem-se também esse olhar de amor de Jesus, né? Então, ela precisa ser bem planejada, bem pensada e precisa ser bem orientada. Um grande abraço, pastor Geraldo. Que Deus te abençoe, abençoe também o seu trabalho aqui junto às comunidades. Uma vez pastor, sempre pastor, né? Isso. Deus abençoe, né? O seu trabalho, pastora Elfi, né? O trabalho da comunidade do Pires, lá de Ribeirão Preto, e também esse programa da Rádio Web, né? Que Deus sempre abençoe muito. Amém, amém. Grande abraço. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lola Paluter. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lola Paluter. Então, nós agradecemos aqui a presença do pastor Geraldo, que esteve conosco falando sobre visitação. Então, você que ainda tem alguma dúvida, pode entrar em contato, deixar também o seu WhatsApp lá, que a gente responde posteriormente a tua pergunta também. Se ainda precisamos da orientação do pastor também para respondê-la, nós temos também essa possibilidade. Mais uma vez, então, no sábado, os jovens têm um encontro, né, João? Exatamente. Qual é o teu alvo, jovem? Venha Isso participar. aí, 18h30. Então, nós nos reunimos nesse horário, convidamos os jovens que já participam do grupo, mas também os confirmandos. E você, jovem, que é amigo de um jovem aqui, vem junto também. Pode vir, será bem-vindo. A gente tem brincadeiras, dinâmicas, palavra, oração. E quem sabe até vamos planejando um gostoso lanche para depois do encontro. Domingo temos a celebração do nosso culto aqui às 9 horas, com Santa Ceia, e a criançada pode se preparar que tem culto infantil. Então fiquem ligadinhas aí que tem também um momento para vocês. E hoje nós ficamos por aqui. E ainda antes de encerrar, lembramos que no dia 8 de outubro a nossa comunidade vai celebrar em culto o
culto de gratidão pelos seus 150 anos. Então, você que nos ouve, já entra em contato conosco aqui, vem, participa do culto, já garante também o teu almoço pós-culto. Ficamos por aqui e na próxima semana estamos novamente aqui no Lola Talk, na nossa Lola Paluter, às 14 horas da tarde, não é, João? Exatamente, papo sobre o Setembro Amarelo na semana que vem. Isto, que Deus abençoe a todos e todas e assim até a próxima semana. Até a próxima, pessoal. Ficamos com o hino final.